Um encontro impossível estava prestes a acontecer. O maior espadachim da história contra um lutador da era moderna. O homem diante deles era considerado o espadachim mais poderoso do Japão moderno. Porém, quando olhou para o adversário à sua frente, algo estranho aconteceu. Mesmo sem que o outro tivesse feito qualquer movimento visível, seu instinto dizia que já havia sido atingido várias vezes por golpes invisíveis. A sensação era tão real que seu corpo reagiu como se já tivesse morrido diversas vezes naquele mesmo instante. Assustado, ele começou a suar frio e decidiu cancelar imediatamente o duelo que havia sido combinado antes. O motivo era simples. O adversário diante dele deveria estar morto havia centenas de anos. Esse homem era Miyamoto Musashi, o lendário espadachim da história japonesa. Pouco tempo antes, Tokugawa havia conseguido trazê-lo de volta à vida. Quando Musashi pegou duas espadas, até mesmo os lutadores mais fortes da era moderna ficaram curiosos para ver suas técnicas. Porém, o espadachim parecia confuso e perguntou se os dois pretendiam lutar juntos contra ele. Na mente de Musashi havia outra dúvida. Ele se perguntava se aquelas espadas modernas realmente suportariam sequer um golpe de treino. Segurando o cabo com as duas mãos, ele desferiu um único movimento no ar. O resultado foi inesperado. As espadas simplesmente se quebraram. Nem mesmo um golpe vazio pôde ser suportado pelo metal moderno. Se aquilo acontecia com o ar, imagine contra um oponente. Agora Musashi queria enfrentar o lutador mais forte daquele país. Pouco tempo depois, Tokugawa trouxe Baki até o local. Assim que chegou, Baki percebeu imediatamente que havia alguém extremamente poderoso na sala ao lado. Sendo filho do lendário Yujiro, seus instintos de combate eram extremamente aguçados. Quando os dois finalmente ficaram frente a frente, algo curioso aconteceu. Baki viu atrás de Musashi uma enorme explosão, como uma gigantesca nuvem de cogumelos simbolizando poder destrutivo. Já Musashi, ao olhar para Baki, imaginou um vasto campo repleto de comida, como se o jovem fosse um desafio cheio de possibilidades. Musashi acreditou que Baki fosse algum tipo de guerreiro moderno. Já Baki reconheceu imediatamente quem era aquele homem. Para ele, não havia dúvidas, só podia ser o lendário Miyamoto Musashi. Antes mesmo que Baki terminasse de pensar, ele sentiu um golpe invisível cortando o ar. Girando o corpo rapidamente, conseguiu escapar por pouco. Aquilo fez Musashi ficar ainda mais interessado, pois desde que havia sido revivido, aquele era o primeiro adversário realmente forte que encontrava. Os dois então foram para fora, preparados para lutar. Musashi estranhou o fato de Baki lutar com as mãos vazias. Porém, Baki também estava confuso, pois em sua visão Musashi também parecia estar desarmado. Na verdade, para alguém do nível de Musashi, apenas a postura já era suficiente para criar a sensação de uma espada invisível. Não era mais necessário carregar uma arma real. Mesmo assim, Musashi perguntou novamente se lutar sem arma seria realmente adequado. Tokugawa acreditava que Baki não teria nenhuma chance. Apesar disso, Baki decidiu tentar. O combate começou, mas terminou quase instantaneamente. Musashi segurou o tornozelo de Baki no ar e o levantou como se fosse algo leve. Quando Baki recuperou a consciência algum tempo depois, percebeu que a diferença entre eles era absurda. Aquilo nem sequer poderia ser chamado de luta. Foi simplesmente uma derrota esmagadora. Mesmo assim, ele continuava confuso. Afinal, havia lutado contra uma figura histórica que deveria estar morta há séculos. A dor que percorria seu corpo deixava claro que aquilo não era um sonho. Quando abriu a porta novamente, viu Musashi e Tokugawa ainda conversando sobre o combate. Musashi então decidiu mostrar um de seus treinos. Ele cortava enormes bambus com um único golpe. A força era tão grande que até os nós do bambu se partiam. Baki perguntou qual era o objetivo daquele treinamento. Musashi respondeu calmamente que nunca havia pensado muito nisso. Para ele, era apenas um hábito. Mesmo assim, Baki